Nós estamos de volta. Na matéria anterior, a gente conversou com a Raquel Barbosa, assistente de arbitragem, sobre aquela imagem. Bota a imagem aí de novo, vai. Pois é, essa imagem aí que trouxe uma polêmica no futebol alagoano, eu acho que no futebol do país inteiro, porque a foto rodou, né? A foto do jogo entre CSA e Muricy aqui no estádio Rei Pelé. E nós agora estamos com a outra personagem dessa história, quem estava por trás das lentes e conseguiu imortalizar aquele lance, que é a Poifan. Ela que é jornalista esportiva, é fotógrafa, já tem anos de experiência e um dos principais locais de trabalho dela é aqui no estádio Rei Pelé. E Poi, eu queria que você falasse, você tem uma sequência, né, daqueles lances, daquela situação que aconteceu aqui no Rei Pelé. E como foi para você fotografar algo que assim marcou tanto? Olha, Charlene, tenho sim a sequência desse lance e o engraçado é que para a gente que trabalha com o esporte, necessariamente com a fotografia, a gente já consegue visualizar o que necessariamente vai acontecer depois de um determinado lance. Naquela situação, quando vê uma movimentação acontecendo e todo mundo vai correr para o lado da assistente, porque ela é quem vai validar ou não o gol. Até então estava meio esquisito o lance. Aí fui acompanhando. Então, eu vi o jogador do CSA vindo para esse lado comemorar o gol. Aí já que eu estava do lado da assistente, aí fui ver o que ia acontecer com ela. Dito e feito, os jogadores todos partiram para cima dela. Ela foi muito incisiva, fazendo, não, se afaste, porque ela precisava falar com o árbitro. Né, e ela estava consciente do que tinha feito. Ela estava consciente, né? Aí ela pedindo que todo mundo se afastasse, para que ela falasse aquilo que o árbitro queria ouvir e tal. Aí falou para ela, foi quando o goleiro saiu lá do gol, né? E foi para cima dela. Até então eu não tinha visto, de verdade, a sequência das fotos. Só fiz, depois que as coisas aconteceram, eu fiquei vendo a movimentação, eu fiquei até um pouco indignada, né? Isso aqui demora do pessoal chegar, do quarto árbitro, do pessoal do BOP chegar. Eu disse, que demora, a menina vai ser engolida ali. Então, meio que uma forma de se solidarizar com aquela situação, né? Porque ela estava sendo realmente muito engolida pela situação. Mas depois todo mundo chegou, tá? E aí todo mundo foi se afastando. E depois disso que eu fui ver o que eu fiz. Aí fui ver uma por uma para ver o que tinha acontecido. Eu sei, tá? Eu na mesma hora, o outro repórter que estava comigo, o Ailton Cruz, eu disse, olha pra cá o que eu fiz. Normal, beleza. Continuou o lance, teve outras polêmicas, tudo mais, outras brigas, tudo mais. Você acha que aquela tua foto que percorreu vários sites, né? A foto ficou famosa, nacionalmente falando. Você achava que ia causar tanto impacto? Eu confesso que não. De verdade. Não, confesso que eu não sabia que ia ter esse impacto todo. Na verdade, eu postei, eu fiquei sabendo de que já estava em um desses perfis do Instagram, através de um grupo nosso de amigos. Né? Aí eu fui lá no tal perfil, gente, cadê o crédito da foto, que é costumeiro, nós que trabalhamos com fotografia, achar nossas fotos por aí não tem um crédito sequer, como se a gente tivesse a obrigação de fornecer essas imagens para esses perfis. E aí você viu que a sua foto já estava circulando? Não, aí já estava lá. Eu disse, não, eu decidi, vou colocar, eu já tinha decidido colocar, já estava com a foto, já com a minha marca d'água, depois da situação, assim, acho que poucas horas depois eu coloquei no meu próprio perfil pessoal. Nisso ele sai do Instagram, vai direto para o Facebook. Ok, nesse dia eu estava fazendo várias pautas e tudo mais. Quando eu voltei de uma determinada pauta, um dos meninos chegou a me dizer lá do trabalho, você já viu que a sua foto tá rodando? Eu falei, que foto? Não é que a pessoa posta tanta foto assim? Aí quando eu vi isso aqui, ó, quando viu era justamente a foto da assistente, do goleiro e tal, eu disse, nossa, que é isso? Ó, a irmã dela pegou a foto e postou, já tem não sei quantos compartilhamentos, eu assisti, tá, tudo bem. Aí eu fui lá, deixei um recado para ela e tudo mais, em agradecimento. De repente eu sei que, isso já no final da tarde,
Aí à noite, quando eu vi, já tinham várias pessoas indo no meu perfil, uma enxurrada de pessoas seguindo, comentando, compartilhando, de tudo. Aí eu fiz questão de responder uma por uma, fui dormir até muito tarde, inclusive, para responder essas pessoas, tanto no Twitter, Facebook, no Instagram, eu tava ficando meio louca, né? Na questão, Poi, do futebol, a gente sabe que ainda hoje a gente bate na mesma tecla. É um esporte predominantemente masculino. Quando a gente vê uma mulher trabalhando, seja você na fotografia, eu às vezes na reportagem, a própria Raquel na arbitragem, uma mulher sempre chama a atenção, sempre se destaca. E quando você estava ali, você mulher fotografando, viu a Raquel também mulher passando por aquela situação, em algum momento você pensou aquilo ali foi uma atitude machista? Não. Você só estava fazendo seu trabalho? Eu não, assim, diante da situação hoje, principalmente política, muitas coisas que podem ser vistas como machismo, como homofobia, como toda outra coisa, lógico que cada um tem na sua nuance, mas nessa situação em particular, eu não vi machismo, definitivamente. Eu vi o que eu bato na tecla, sempre que jogador não tem equilíbrio emocional nenhum, independente se é homem ou mulher. Já vimos vários casos, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino, de que jogadores não têm, além de não procurar até uma questão educacional mesmo, de evoluir, né, evoluir na própria educação, não tem equilíbrio emocional nenhum. Aí quando vem uma situação dessa, o que ocorre? Geralmente ele parte para cima, é muito agressivo, não tem muitas vezes o controle e o que às vezes acarreta ou você acaba agredindo aquele jogador ou assistente, ou os dois se agridem verbalmente e fisicamente. Nessa situação, eu vi, independente se for mulher ou homem, acontecer do mesmo jeito. O jogador iria sim afrontar por uma questão até de tamanho. A assistente era menor, ele era muito maior, portanto ele se coloca numa posição muito superior, achando que aquela situação dele iria intimidá-la. Era uma situação de intimidação. Eu realmente não vejo como machismo. Certo. E se você pudesse inverter? Se fosse a Raquel que estivesse fotografando e você que estivesse ali na posição da Raquel, você ia ter a mesma postura de calma que ela teve? Olha, eu disse pra ela que quando eu crescer eu quero ser tão plena assim. Porque, sinceramente, é difícil a gente se controlar. Mas, como eu costumo dizer até pros meus irmãos, eu aperfeiçoo a minha paciência em casa. Porque quem tira a minha paciência são os meus irmãos. Na rua... Coitadinho dos irmãos. Na rua, eu não tenho como chegar para uma pessoa que necessariamente não a conheço e dizer... mostrar para ela não é assim. Eu simplesmente, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Ela tem a bagagem dela, eu tenho a minha. E eu particularmente, eu não vou mudar aquela pessoa. Se ela não for minha amiga, eu não posso mudar essa pessoa. Uhum. Simplesmente, eu tentaria ao máximo ter essa atitude, essa postura, né? Essa plenitude de saber lidar com a situação da maneira mais simples possível para não ter que me envolver tanto, sabe? Muito bem, essa então foi a opinião da Poi, né? A gente ficou sabendo agora do outro lado daquela foto, daquela imagem tão marcante. E eu convido a você que gostou desse vídeo para deixar o seu joinha, tá? Se você curtiu, compartilha e com certeza as Marias de Chuteira vão trazer muito mais assuntos para você. Muitos mais é foda, né, velho? É terrível. Mas a gente no finalzinho pode errar, conta, vai. Aí vai, vai. Deixa. Porra, minha perna ficou dormente. Eu disse. Agora desliga esse negócio. Como é que eu vou levantar? Dá uma batidinha. Tinha? Tá dormente, pô. Dá, mas bate, pô. Não, tá passando.